Olá, criptomaníacos! Bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, meu principal objetivo é fazer uma análise do Bitcoin. Também vamos dar uma passada lá na capitalização, na dominância e, por fim, finalizar com uma análise do Ethereum, tá? Então, pessoal, como de costume, vamos dar início aqui pela capitalização e pela dominância. No lado esquerdo temos a dominância e no lado direito temos a capitalização de mercado. Dominância que não conseguiu fazer o rompimento daquela nossa linha de tendência de baixa, que eu mencionei na nossa última análise, que foi lá na quarta-feira, né? Olha só, ontem fez esse toque cravado e iniciou essa movimentação de baixa, perdendo também, além das nossas médias, esse nível de suporte. Esse nível de suporte marcado com linha branca na região de 52,92%. Então essa região agora vai servir como resistência, já que perdemos, já. Temos mais um nível de resistência. E agora poderíamos ver a dominância vindo fazer um reteste, pessoal, mais uma vez nessa região. Que seria mais ou menos uma movimentação parecida com essa. Tentou romper, não conseguiu, foi rejeitado lá em cima. E agora veio nessa tentativa mais uma vez. Se rejeitar essa região, próximo nível seria nos 52,15%, ou um teste aqui na nossa linha de tendência de alta, que estaria ali em torno dos 51,44%. Caso faça o rompimento desse nível de resistência, precisaremos ver uma interação acima dessa nossa linha de tendência de baixa. Para daí, caso a dominância faça o rompimento dela, poderia vir testar esse nível de resistência lá nos 54,31% mais uma vez. Aqui no lado direito nós temos a capitalização de mercado. Capitalização de mercado, na nossa última análise, eu mencionei essa possibilidade aqui, ó. Seria o rompimento desse nível de resistência, o pullback para vir em busca desse nível de resistência, onde eu mencionei para vocês na análise, né? Eu adicionei esse nível de resistência na nossa análise da quarta-feira. Então, a capitalização veio testar a região de 1,389 trilhões e o nosso próximo nível de resistência se encontra aqui, ó, em 1,5. Beleza? Então, daqui para lá, nós poderemos ver a capitalização fazendo uma valorização de até 8,65%, caso faça esse rompimento. Então aqui, pessoal, nós teríamos um viés parecido com o dessa seta aqui, ó, né? Que seria um pullback. Deixa eu retirar ela mais uma vez. Seria o rompimento desse nível de resistência. Pullback, que seria o reteste, né? Para ver se tem força para continuar subindo. Ou uma defesa para vir em busca desse próximo nível de resistência. Beleza? Então aqui nós temos um cenário onde a dominância do Bitcoin está caindo e está entrando capital no mercado. Então o que estamos vendo aí, normalmente, é algumas altcoins valorizando bastante, né? Cerca de 10, 20, até 30%. Foi o caso do Ethereum. O Ethereum ontem chegou a valorizar 12%, enquanto o Bitcoin iniciou aquela movimentação de baixa. Então, pessoal, aqui no Bitcoin, vou pôr aqui no gráfico semanal, o Bitcoin já fez uma baita valorização, né? Nessas últimas 4 semanas. Deixa eu pegar aqui o preço para a gente medir essa valorização. Olha só, o Bitcoin valorizou quase 40% nessas 4 semanas, pessoal. Muito interessante, né? Então, voltando aqui no gráfico diário, vou retirar nossas médias e também o indicador de volume. Vocês podem ver que nesse momento o Bitcoin se encontra indo desafiar aquele nosso nível de resistência dos 37.400 dólares. Região bem interessante, né? Mas como um dos principais níveis de resistências, eu considero aqui, ó, eu, Trade Emerson, considero esse nível de resistência dos 39.200 dólares. Por quê? Vamos lá. Quando eu iniciei essas análises aqui, foi do zero. E tem um vídeo meu que a gente fez isso aqui tudo junto, beleza? Então, traçando uma fibula daquele topo até o fundo que o Bitcoin deixou, aqui no dia 1 de novembro, vocês podem ver que estamos próximos da região de 0,618, né, que seria o nosso último nível de resistência. Então, se o Bitcoin fizer um rompimento de 0,618 concreto, o meu viés é que ele poderia vir buscar os 45 mil dólares e após isso nós teríamos até a máxima do ano, lá nos 68 mil dólares. Claro, estamos falando aqui do gráfico mensal, isso pode demorar um pouco para acontecer ou pode demorar algumas semanas, né? Nunca se sabe. Então, voltando aqui no tempo gráfico diário, esse é o meu viés, caso a gente faça um rompimento desse nível de resistência. Aqui seria uma resistência mais importante na minha visão, beleza? Passando aqui no tempo gráfico de 4 horas, vou abrir as nossas médias e o indicador volume. Aqui, ó,
Durante o rompimento daquele nosso nível de resistência dos $37.400, que foi um rompimento momentâneo, nós tivemos um volume, né? Ó. Tivemos um volume comprador acompanhando esse rompimento. No candle seguinte, devolvemos a valorização e viemos fazer um teste nas nossas médias. Perdemos a média de 9 períodos e viemos testar a média de 21. O que foi bem interessante porque defendemos também nas nossas médias, né? Aqui nós temos uma defesa compradora. Indica que basicamente nós temos bastante força nessa região, já que se trata de duas médias, uma rápida e uma um pouco mais lenta. Então vocês podem ver que caímos abaixo delas e no fechamento do candle continuamos mantendo a nossa média de 9 períodos. E os candles seguintes, ó, pessoal, todos acompanhando, trabalhando acima da média de 9. Nesse momento, o Bitcoin está tentando engatilhar um pivô de alta, né? Que seria essa movimentação aqui, ó, pernada para cima, correção. E o rompimento desse topo anterior aqui, ó, poderia levar no rompimento também desse nível de resistência. Voltando aqui no gráfico diário, vou abrir aqui nossas médias, que já está. Olha só, ontem o Bitcoin acompanhou também a nossa média de 9 períodos, né? Olha isso. Trabalhou acima da média de 9, foi lá em cima. E no fechamento do candle de hoje, nós poderemos ver essa média subindo, vindo mais ou menos para cá, para a região dos $36.200. O que seria importante, né? Porque quanto mais próximo essas médias, ou quanto mais distante, indica uma tendência forte, né? Então, como estamos defendendo várias vezes aqui, ó, defendemos várias vezes na nossa média de 9 períodos, isso aqui indica bastante força, beleza? Então, pessoal, só para fechar, estamos numa tendência de alta no tempo gráfico mensal, tempo gráfico semanal, diário e de 4 horas. Então, caso o Bitcoin decida corrigir, não espere por correções expressivas, beleza? Saiba gerenciar o seu risco. Para finalizar a nossa análise de hoje, criptomaníacos, vamos finalizar com a análise do Ethereum. Aqui no Ethereum, vocês podem ver que ele está muito interessante. Ontem ele fez uma valorização de um pouco mais de 10%, chegou ali na faixa dos 12%. Nós temos esse nível de suporte aqui, ó, nos $1.520. Da última vez que foi testado, aqui na semana 16 de janeiro, até a semana 13 de março, vocês podem ver, ó, defendeu pernada. E algo bem semelhante está acontecendo agora, né? Na verdade, aconteceu algumas semanas. Defendemos aqui entre a semana 14 de agosto até a semana 16 de outubro e pernada. Aqui fomos rejeitados e nesse momento o Ethereum está testando esse topo anterior, onde seria um nível de resistência, criptomaníacos. Então, muito cuidado aí ao abrir posições no Ethereum, porque ele está enfrentando esse nível de resistência. Se você não tem um gerenciamento bem pré-definido aí, tome muito cuidado. Aqui nós temos essa linha de tendência de alta, né? Muito interessante também. Vou até mudar a coloração dela. Da cor dela aqui. Deixa dessa forma. Como é que você se posicionaria ou como eu me posicionaria no Ethereum nesse momento? Como estamos falando aqui no tempo gráfico semanal, vamos descer aqui no tempo gráfico diário. Vou melhorar aqui o gráfico para vocês. Olha só, olha essa pernada, pessoal, que o Ethereum deu ontem. E hoje está fazendo uma correção, né? Então, aqui vocês poderiam traçar uma fibra desse fundo aqui, ó, até o topo que ele deixou. E aqui seriam zonas onde o Ethereum poderia retrair. Aqui, ó, 0,382, marcado com linha branca, servindo como nível de suporte. 0,5 e a região de 0,68. Aqui seria a região de ouro de Fibo, né? Entre 0,5 e 0,68. Então, após toda essa pernada que o Ethereum fez, poderia retrair em uma dessas zonas para continuar essa pernada de alta, beleza? Uma região que não poderíamos descartar também como nível de suporte seria esse topo anterior aqui, ó. Onde deixou esses pavis aqui. Então, nós temos esses 4 níveis de suportes para Ethereum que vêm desde os $2.028 até os $1.886. Dito isso, vamos abrir aqui nossas médias para ver onde elas se encontram. Olha só. Nossa média de 9 períodos se encontra na região de 0,5 da retração de Fibo dessa pernada de alta. Temos essa confluência, né? Então, se o Ethereum perder esse nível de suporte aqui dos $2.028, poderíamos buscar essas próximas
regiões visando mais uma pernada de alta. Então, caso você não tenha se posicionado, você poderia se posicionar com compras fracionadas nessa retração. Uma retração de FIBO mais conservadora seria desse fundo aqui, ó, até aquele topo onde o Ethereum testou. Então aqui, ó, 0,382 seria a região de 0,68 dessa pernadinha aqui, ó, que fizemos, né? 0,5 estaria aqui na região dos 1.802 dólares e 0,68 nos 1.730 dólares, beleza? Nós não poderíamos descartar nenhuma dessas possibilidades. Olha só, poderia retrair nessa região aqui, seria a retração de toda essa pernada para continuar essa movimentação de alta, ou seria também a retração dessa pernada aqui, ó, né? Eu gosto de traçar a partir do pullback. Então, se a gente olhar aqui, ó, o Ethereum ele deu uma pernada, fez uma mini correção, tracei a FIBO desse fundo até o topo onde ele deixou, e aqui seria as zonas que ela poderia retrair na minha visão. Então, pessoal, por hoje é isso. Nos vemos na nossa próxima análise, que acontecerá na quarta-feira.